de começar, também quero parabenizar pelo tema. Foi assim uma alegria muito grande perceber que o evento está preocupado com a questão que agora nós estamos enfrentando, né? Ou seja, estamos vivendo um momento onde parece, né, que a democracia não é um valor a ser cultivado, né? Então nós estamos aqui para defender a democracia, estamos aqui para defender uma educação, uma escola e principalmente, né, como é o nosso campo de trabalho, uma educação física a favor da democracia, como vocês verão, né, eu pretendo encerrar com essa frase, uma educação física democrática e democratizante. Então, dentre os muitos pensamentos atribuídos a Paulo Freire, eu não sou uma autoridade em Paulo Freire, não posso dizer o que ele realmente escreveu, né? Eu li muitas coisas de Paulo Freire, mas não saberia dizer se o que eu vou dizer agora ele realmente escreveu ou são pensamentos atribuídos a ele. Eu gostaria de destacar dois destes pensamentos que costumam ser atribuídos a Paulo Freire. Ele, segundo eu li, né, de terceiros ou daquilo que eu aprendi da sua obra, nós precisamos cultivar hoje, nas nossas aulas, a democracia que nós queremos amanhã. Então, a gente precisa começar a fazer essa democracia agora, se a gente quer uma sociedade um pouco mais democrática lá na frente. Se não fizermos dessa maneira, dificilmente, não que a escola, não que a sociedade não se torne democrática, mas a escola pode dar uma contribuição muito importante para esse processo. Paulo Freire não foi a única pessoa a pensar dessa maneira, muitas outras pessoas antes dele e depois dele pensam também dessa maneira. Eu estou aí alinhado, né, como leitor, como seguidor de alguém que também cultiva essa ideia. E uma outra ideia que também é atribuída à obra freiriana é que nós precisamos fazer bastante força para que as nossas práticas se aproximem dos nossos discursos. Então, nós temos tido, sim, né, um discurso a favor da democracia. Nós, professores e professoras, temos tido uma preocupação com isso, mas nem sempre as nossas práticas são democráticas, nem sempre as nossas práticas pedagógicas, elas se alinham a esse discurso. Então, a partir dessas duas ideias, né, ou seja, cultivar agora a democracia que a gente quer lá na frente e que as nossas práticas se aproximem dos nossos discursos, que nós vamos conversar com vocês com base naquilo que nós suspeitamos que tenha gerado o convite, né? Então, a comissão organizadora certamente fez o convite pensando que a gente possa abordar um pouquinho do trabalho que vem realizando, né? Do trabalho de pesquisa, de ensino e de extensão que nós realizamos aqui no seio do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar da Faculdade de Educação da USP, que é um grupo majoritariamente composto por professores e professoras que atuam na educação básica, realizam experimentos pedagógicos e produzem conhecimentos acerca da perspectiva cultural da educação física. Então, eu ouvi a Adriana, mais de uma vez, mencionar, né, as perspectivas culturais ou multiculturais. Eu penso que vou na direção do que a Adriana estava aí defendendo. Então, recentemente, num veículo de comunicação interno aqui da Universidade de São Paulo, eu respondi de uma certa maneira a uma entrevista e depois isso se tornou uma manchete, circulou aí pelo Facebook, etc. E eu fui bastante criticado por conta dessa manchete e eu vou reafirmar o que eu disse lá, né? Então eu sempre tenho dito, né, que nós nunca tivemos uma educação tão boa quanto essa que nós temos agora. E como estamos no contexto da educação física, eu vou dizer para vocês que nós nunca tivemos uma educação física tão boa como essa que nós temos agora. Nessa minha frase, eu não estou dizendo que eu estou feliz com a educação que nós temos e também não estou dizendo que eu estou feliz com a educação física que nós temos. O que eu disse é que o que nós temos agora, em termos de educação e de educação física, eu entendo, como alguém que acompanha essa história desde que entrei na educação básica, né, como criança, já faz bastante tempo, né, e trabalho na educação como profissional desde 1986, né, então também já faz bastante tempo, nós nunca tivemos, pelo menos na minha leitura, um processo pedagógico, uma escola tão democrática quanto essa que nós temos. Ou seja, quando ingressei na educação, há bastante tempo, de cada 100 crianças que entravam
Na antiga primeira série do ensino fundamental, apenas 3 alcançavam a antiga terceira série do antigo segundo grau. Ou seja, nós perdíamos, nesse percurso, nós perdíamos 97% das crianças que entravam. Hoje, nós temos um índice de terminalidade perto do 97%, né, no ensino fundamental, e nós perdemos, né, na passagem do ensino fundamental para o ensino médio, nós perdemos muita gente. Por outro lado, nós também temos feito um esforço muito grande para que todas as crianças entre 4 e 5 anos até 16, 17 anos, jovenzinhos, né, para que toda essa população também permaneça na escola. Temos feito esse esforço enquanto sociedade de várias maneiras, né, não é um esforço das pessoas somente. Sim, professores e professoras e os profissionais da educação se dedicam bastante a isso, mas nós temos feito força para manter essas pessoas na escola, para recebê-las e mantê-las. Então, hoje nós temos uma educação no sentido do atendimento mais democrática e no sentido da permanência, a gente tem investido bastante nisso. As universidades públicas brasileiras, elas são uma amostra do esforço que tem sido feito e da luta que tem sido travada, né, em vários espaços. Isso não é feito porque as autoridades assim desejam, né, é feito porque há grupos muito importantes que têm feito uma disputa para democratizar o acesso à universidade e também a permanência. Temos aprendido aqui na Universidade de São Paulo, a duras penas, que não basta, né, estabelecer reserva de vagas, como nós chamamos aqui na USP, né, para aqueles egressos da escola pública ou que pertencem a determinados segmentos da sociedade. Nós também precisamos criar políticas de permanência. E claro que isso tudo é resultado de lutas e lutas e lutas. E no ano que vem, né, caso nós tenhamos o vestibular, né, será a primeira vez na história em que metade dos egressos serão oriundos da escola pública, né? Então nós ainda temos aqui na Universidade de São Paulo uma permanência, um ingresso maior da escola privada do que da escola pública. Se a gente pensar que a população escolar que frequenta a escola pública corresponde a 82% da população, da população escolar, né, a gente se dá conta como a universidade ainda é elitizada, né, porque nós ainda estamos lutando para que 50% das vagas sejam ocupadas por egressos da escola pública. Então, ainda, né, nas universidades, principalmente nas universidades públicas, os assentos são predominantemente ocupados por uma pequena parcela da população, o que mostra que esse espaço ainda não se democratizou. Bom, dito isto, né, e jogando com esse jogo, né, ou seja, não adianta eu fazer força e colocar todas as meninas na escola, né, como as gerações anteriores fizeram, né, ao longo do século XX, uma força danada para que todas as meninas fossem para a escola, sendo que no momento que elas entram na escola, eu ainda desenvolvo experiências curriculares que favorecem os meninos. Não adianta nada, nós fazemos muita força para que todos os grupos raciais e étnicos que caracterizam a nossa sociedade brasileira entrem na escola se ainda nós permanecemos com o currículo embranquecido. Então, na lógica, né, no jogo, na chave de pensar um currículo que dialogue com a característica da sociedade contemporânea e que seja um currículo a favor de um termo que a professora Adriana usou, a favor da pluralidade, nós preferimos, né, um currículo multicultural, que nós fomos buscar, né, o Grupo de Pesquisa em Educação Física Escolar, há bastante tempo, foi buscar referências nas chamadas teorias pós-críticas da educação, teorias pós-críticas do currículo. E influenciados por esses estudos no campo das teorias pós-críticas, né, no campo do currículo, mais especificamente nas teorias pós-estruturalismo, pós-colonialismo, estudos culturais, multiculturalismo crítico, estudos feministas, estudos de gênero, que essas pessoas, professores e professoras em atuação, começam a realizar experiências pedagógicas e essas experiências são objeto de análise nas reuniões do próprio grupo, se tornam, com o passar do tempo, também objetos de pesquisa, de estudo e começa a emergir uma teorização curricular cultural da educação física. Então, professores e professoras que se apropriam de uma outra maneira de analisar a sociedade, aquela maneira apresentada pelas teorias pós, a partir dessa maneira de compreender a sociedade, de um referencial que defende o direito às diferenças, esses professores e professoras vão produzindo práticas pedagógicas originais e vão
quando os pesquisadores e pesquisadoras, muitos deles também professores e professoras que atuam na educação básica, quando essas pessoas transformam essas experiências em objeto de pesquisa, você tem aí uma produção científica a respeito do currículo cultural da educação física, a respeito da educação física cultural ou culturalmente orientada. E por que nós estamos entendendo que esta perspectiva ela é uma perspectiva que dialoga muito mais com a sociedade e com uma ideia de democracia que fundamenta esse trabalho. Nós entendemos que as outras propostas da educação física que estavam em vigor com muita força nos anos 90, e a professora Adriana se referiu a mais de uma, ao longo da sua fala, nós entendemos que são propostas que visam a produção de certas identidades, ou seja, a perspectiva desenvolvimentista, a perspectiva psicomotora, a perspectiva crítica, a perspectiva desenvolvimentista e a perspectiva voltada para a saúde, da educação para a saúde, elas procuram produzir uma certa identidade. Elas estão alinhadas às promessas da modernidade, elas desenvolvem seus trabalhos a partir da fisiologia, a partir da anatomofisiologia, a partir da psicologia, do desenvolvimento, da psicobiologia ou a partir do materialismo histórico, e elas estão ali tentando produzir uma certa identidade. Um sujeito que vai se dar bem, que vai dialogar com aquela sociedade capitalista, com aquela sociedade que marcou, no nosso entendimento, que marcou essa passagem do século XX até para o século XXI. Aqui no século XXI, nós entendemos que é um outro contexto, um contexto pós-moderno, nós entendemos que existem outras maneiras de analisar e ler a realidade e que essas maneiras têm influenciado, têm trazido influências muito grandes para o currículo. Então, os colegas e as colegas do Rio de Janeiro, elas são muito promissores na produção de estudos curriculares e nós temos aí no Rio de Janeiro uma representação muito importante de curriculistas que há bastante tempo vêm produzindo conhecimentos relevantes no campo das teorias pós, pensando em como os currículos se beneficiam dessa contribuição. Então nós temos tanto na UFRJ, quanto na UERJ, quanto na PUC do Rio de Janeiro, quanto na Universidade Católica de Petrópolis, nós temos grupos de trabalho, grupos de professores e professoras que há bastante tempo vêm produzindo contribuições importantes para entender isso que a gente está aqui discutindo. Então nós, quem somos nós? Mortais, simples mortais da educação física, que fomos lá, estudamos essas questões e falamos, bom, e agora como é que a gente pode pensar isso na educação física? E esses colegas que eu mencionei, a quem eu sou devedor, esses colegas foram realizando experiências, produzindo trabalhos no campo, e essas experiências analisadas contribuíram para a produção desses conhecimentos. Bom, indo direto ao ponto, qual é a grande contribuição no nosso entendimento que as teorias pós nos apresentam para uma educação física mais democrática? Qual é a noção de cultura que influenciou a educação física durante bastante tempo? Uma noção herdada da antropologia. Nas teorias pós, nós abrimos mão desta noção de cultura herdada da antropologia e nós vamos dialogar com uma noção de cultura que é trabalhada no campo dos estudos culturais na sua vertente pós-estruturalista, entendendo a cultura como esse terreno de disputa, entendendo essa cultura como esse campo de luta para validação de significados. O que nós estamos fazendo aqui agora é produzindo cultura, todos nós, vocês porque estão aí, negociando com os significados que eu estou colocando em circulação, e eu, porque estou tentando organizar minhas ideias a partir de um campo específico e tentando me fazer entender, tentando me expressar da melhor maneira possível. Então, todos nós aqui estamos produzindo cultura, e essa cultura não é melhor nem pior do que qualquer outra. Duas crianças brincando estão produzindo cultura. Duas pessoas no bar jogando bilhar estão produzindo cultura. Duas pessoas conversando estão produzindo cultura. Uma pessoa assistindo TV ou mexendo num site da internet está produzindo cultura. Então, os estudos culturais nos ensinam que esse território é conflituoso, que esse território está atravessado por certas relações de poder. Os estudos culturais nos ensinam que o que acontece nesse terreno é uma
tentativa de um grupo que tem normalmente mais condições, que está numa situação de vantagem, tenta convencer o outro daquilo, né, dos significados que ele atribui. Por isso que algumas práticas corporais são exaltadas, enquanto outras práticas são negligenciadas, silenciadas ou até produzidas de forma negativa, produzidas de forma pejorativa. Ora, certamente você está pensando, se nós queremos uma sociedade mais democrática, nós precisamos preencher o currículo com práticas corporais que representem todos os grupos sociais. Nós não podemos permanecer com um currículo que era um recorte de uma cultura corporal exclusiva de um segmento, né, do mundo ocidental, basicamente euro-estadunidense, cristão, branco, heterossexual. Então, e burguês. Então, nós precisamos, né, trazer para o currículo práticas corporais de vários grupos sociais. Mas não basta trazê-las. Nós precisamos realizar uma série de atividades que permitam entender como as pessoas que representam aquelas práticas, que se envolvem com aquelas práticas, que valorizam aquelas práticas, como essas pessoas pensam e por que pensam. Ou seja, aquilo que o multiculturalismo defende, o multiculturalismo crítico, que nós possamos trabalhar com as crianças conhecimentos, né, valores, visões de mundo de outros grupos e que nós aprendamos a defender dentro da escola o direito que esses grupos têm a dizer como querem ser representados, né? Então, vamos parar com a colonização de dizer o que são os outros, né? Vamos ouvir o que essas pessoas dizem sobre si. Se a gente pegar o futebol, se a gente pegar a capoeira, se a gente pegar maculelê, se a gente pegar bocha, judô, MMA, muay thai, nós veremos que, a depender dos grupos que estão envolvidos, essas práticas são produzidas de forma diferente. Mas não é só a noção de cultura que interfere na educação física, porque, obviamente, né, uma noção de cultura, dos estudos culturais, ela vai influenciar a ideia de cultura corporal. Na perspectiva pós-crítica, nós também trabalhamos com uma ideia outra de linguagem. Nós vamos entender que a linguagem, ela não representa as coisas do mundo, né? Como aparece muito forte nas teorias críticas da educação e da educação física. A linguagem, para as teorias pós, principalmente o pós-estruturalismo, a linguagem ela produz a realidade, ou seja, a maneira como eu vou me apropriando dos significados que estão postos em circulação, essa maneira influencia a forma como eu vejo as coisas do mundo. Então, quando eu digo futebol, quando eu digo casamento, quando eu digo salário, quando eu digo biologia, quando eu digo medicina, ou seja, a maneira como eu estou pensando todas essas ocorrências da sociedade, essa maneira é influenciada pelos discursos sobre essas coisas que eu já ouvi com o passar do tempo. Isso explica por que algumas práticas corporais foram proibidas num certo momento e passam a ser exaltadas em outro momento. Isso explica por que nós, né, sujeitos históricos, na medida em que nós vamos nos apropriando de determinados significados, as nossas visões sobre aquelas coisas vão se modificando. Uma ideia de cultura, uma ideia de linguagem. Vamos lembrar que as práticas corporais são produtos da linguagem corporal, portanto, quando você produz práticas corporais, quando você brinca, luta, dança, faz ginástica ou faz esporte, você está produzindo saberes, você está colocando em circulação significados a respeito daquelas manifestações e a respeito dos elementos que estão embutidos naquelas manifestações. Quando você brinca, quando você dança, quando você luta, faz esporte, faz ginástica, você dá circulação àquele conjunto de conhecimentos embutidos naquelas práticas, aqueles significados que os vários grupos sociais atribuíram àquelas práticas ao longo da sua história, ao longo da sua ressignificação. Por isso, professor e professora, a definição da prática corporal que você vai trabalhar é uma definição política também. Não é a mesma coisa você trabalhar com vôlei e você trabalhar com jongo. Quando você trabalha com jongo, você está colocando em circulação determinados significados. Quando você trabalha com vôlei, você está colocando em circulação outros significados. Um currículo inspirado por essas ideias tem que ter vôlei, tem que ter jongo. Tem que ter balé, tem que ter capoeira. Tem que ter a brincadeira que a criança faz e tem que ter a dança do passinho. Tem que ter o judô e tem que ter também o uka-uka. Ou seja, esse currículo ele não pode negociar só com um grupo.
esse currículo, se a gente quer fazer uma escola mais democrática, se a gente quer fazer uma educação física democrática e democratizante, esse currículo precisa negociar com todos esses significados. Claro que você não vai dar conta de negociar com todos os significados que existem, nem com todas as práticas corporais. Mas cá entre nós, se a criança começa na educação física e ela termina na educação básica, lá no ensino médio, você tem bastante tempo para pensar em práticas corporais bastante diferentes. Uma noção de cultura, uma noção de linguagem, uma noção de conhecimento. Então, o que nós estamos pensando a partir das teorias pós do que vem a ser o conhecimento na educação física culturalmente orientada? Conhecimento é tudo que circula nas aulas. Conhecimento, portanto, conteúdo, é resultado de um encontro de diferentes grupos que vão discutir, debater, vivenciar, produzir determinadas práticas corporais. Então, aquela maneira como a criança narra a brincadeira de pega-pega, aquela informação obtida na internet acerca de uma dança que está sendo tematizada, aquela sugestão que a criança traz de casa, porque quando ela falou em casa que estava tematizando tal atividade, tal prática corporal, o irmão mais velho, a mãe, o pai disseram qualquer coisa, ou seja, tudo isso, na perspectiva cultural da educação física, tudo isso é conhecimento, tudo isso é conteúdo que é colocado em circulação. Então, os professores e professoras que trabalham nessa proposta, eles não têm um monte de conteúdos que vão aplicar e nem que vão ensinar. Isso vai acontecendo na medida em que as práticas corporais estão em processo de tematização. Na medida em que elas são tematizadas, esses conteúdos eles são produzidos mediante a problematização dos discursos e das formas de fazer. Então, nós estamos trabalhando com uma noção de cultura, com uma noção de linguagem, com uma noção de conhecimento. Portanto, a ideia de cultura corporal, ela diverge daquela noção de cultura corporal que ficou consagrada na literatura. A ideia de cultura corporal, defendida pela perspectiva cultural da educação física, é toda a produção discursiva, verbal ou não verbal, sobre as práticas corporais. Então, se vocês estiverem tematizando futebol, e se uma das atividades for entender como pensam os torcedores, entender o que acontece no estádio, entender os gritos de guerra das torcidas, tudo isso, gente, o que fala um torcedor e um grito de guerra é um conteúdo da educação física, faz parte da cultura corporal. Faz parte da produção discursiva, nesse caso verbal, sobre a prática corporal. Então, tudo aquilo que envolve as pessoas que participam das práticas corporais e a prática corporal em si, tudo isso faz parte tudo isso é cultura corporal. E os grupos sociais, eles também produzem suas referências culturais a partir das práticas corporais que eles e elas cultivam. Isso explica por que o karatê aparece no Japão e por que a luta marajoara aparece na região norte do Brasil. Isso explica, né? Então, por que o karatê não surge no Brasil e a luta marajoara não surge no Japão? Porque tem a ver com a maneira como aqueles grupos sociais se organizam, o que eles valorizam, quais são suas tradições, quais são suas formas de entender o mundo, que se materializam nesse artefato tão importante chamado prática corporal. Brincadeira, luta, dança, esporte ou ginástica. O que está em xeque nesse processo e o que nós estamos perseguindo e o que nós desejamos e o que nós pensamos que tem que ser o objetivo da educação física? Formar pessoas que possam ler a ocorrência social das práticas corporais e reelaborá-las. E esse processo se dá de forma dialógica, negociando com significados atribuídos àquelas práticas corporais. É evidente que fora da escola as práticas corporais acontecem de uma certa maneira, elas ocorrem socialmente fora da escola através de certas relações que estão presentes naquele espaço. Quando essas práticas corporais são tematizadas, já há uma ressignificação, porque ela sai do estádio, sai do ginásio, sai da praça, ou sai do campo, né, se você estiver tematizando uma prática corporal que acontece, né, numa zona mais arborizada, né, imagine que você está tematizando slackline, né, e aquilo vem para cá, quando vem para a escola, não é a mesma coisa que está acontecendo lá. Mas aquilo que acontece na escola coloca as crianças, jovens, adultos e idosos que frequentam a educação básica na condição de produtores culturais, na condição de reelaboradores daquela gestualidade e atribuindo àquelas práticas corporais outros significados. Mas eu preciso entender o que pensa a pessoa que pratica slackline, eu preciso entender o que pensa a pessoa que anda de skate.
nada melhor do que conversar com elas, nada melhor do que criar condições para que aqueles significados que essas pessoas atribuem possam ser conhecidos, valorizados e tratados. Vocês devem estar ouvindo latidos, eu estou em casa, aqui em casa há 2 cachorros e eles, de vez em quando eles brincam entre si, ou latem lá fora, ou fazem qualquer coisa. Então peço desculpas, tem acontecido nas reuniões, nas atividades que a gente tem feito, é assim mesmo, né? Eu sei que na casa de vocês isso também acontece. Bom, e para fechar essa discussão, né, se esse é o papel da educação física cultural, e obviamente, né, gente, está dialogando com uma ideia de educação física na área das linguagens, se esse é o papel da educação física, contribuir para que a leitura da prática corporal seja cada vez mais aprimorada, cada vez mais qualificada, e contribuir para que as pessoas que fazem as aulas de educação física, né, das crianças aos idosos, possam reelaborar essas práticas corporais. Se esse é o papel, e se a gente está valorizando toda e qualquer prática corporal, e se a gente entende que a aula é esse momento em que as pessoas conversam sobre as práticas corporais, fazem experimentos corporais, produzem com a própria gestualidade, se a gente está entendendo tudo isso, não há como, né, desconsiderar que todas as práticas corporais são atravessadas por relações de poder. Não há como a gente desconsiderar que todas as práticas corporais, tomadas como textos da cultura, elas têm, né, na sua constituição a influência de certos marcadores sociais da diferença. O marcador de gênero, o marcador de raça e etnia, o marcador de religião, o marcador de classe social, o marcador de território, né, no local onde ela acontece. Ou seja, você tem ali elementos nas práticas corporais, signos nas práticas corporais que precisam ser problematizados. E os trabalhos mais recentes, com a perspectiva cultural da educação física, os trabalhos de pesquisa mais recentes, começam a valorizar algo que é também, né, extraído do pós-estruturalismo, que é a ideia da desconstrução. Então, se eu pretendo uma sociedade mais democrática, eu preciso de uma escola democratizada. Eu preciso de uma aula de educação física mais democratizada. Então, nada melhor do que fomentar processos de desconstrução dos marcadores sociais das diferenças que estão impregnados nas práticas corporais. Então, um trabalho que a gente acompanhou recentemente, o professor estava tematizando o maracatu na escola e havia uma grande resistência dos estudantes com relação àquela manifestação, porque olhavam para ela como a expressão de uma certa religiosidade da tradição afro-brasileira. E esse professor faz um processo de desconstrução para que os estudantes, muitos deles, inclusive, pertencentes a esse mesmo grupo, para que os estudantes entendessem por que eles estavam pensando daquela maneira, que tem a ver com, né, a escravização, né, da população africana na sua trazida à força, né, para a América, para o Brasil em específico, tem a ver na maneira como discursivamente eu vou produzindo as pessoas que fazem maracatu, ou seja, na medida em que isso passa a ser, né, visto nas aulas de educação física, você entende por que você está pensando daquela maneira. E aí você talvez possa até mudar de pensamento. O mesmo acontece quando o professor foi tematizar ginástica rítmica. Uma parcela dos meninos não queria participar porque dizia que aquilo era uma prática de meninas e eles não iam participar daquilo. E aí o professor faz um trabalho muito interessante nesse percurso da desconstrução, ajudando as crianças a entenderem por que elas estavam pensando daquela maneira e por que nós pensamos e olhamos a mulher de uma certa forma e por que nós praticamente nada fazemos quando sabemos que mesma profissão, mesmo tempo de carreira, mesma formação, em média a mulher ganha 30% a menos que o homem. Ou seja, nós vivemos com colegas nessa situação e não fazemos nada. Claro que nós que estamos no serviço público, felizmente não é dessa maneira. Agora, alguém ser preterido por pertencer a um grupo social, por ter um certo traço cultural, etc., é algo que precisa ser fortemente combatido dentro, né, tanto na escola quanto na sociedade. E esse trabalho que esse professor fez numa escola pública municipal aqui em São Paulo foi nos ajudando a entender
como a educação física não pode se restringir, gente, às vivências corporais, né? Porque muita gente pensa que a educação física é vivência corporal, mas é uma leitura dessa vivência, uma problematização daquilo que acontece, uma desconstrução dos discursos sobre as vivências, uma desconstrução sobre um processo de desconstrução, ou seja, realizar atividades que ajudem a desconstruir determinadas representações sobre as vivências e sobre seus participantes. O objetivo desse trabalho, como vocês estão percebendo, nada mais é do que formar um sujeito solidário, formar uma pessoa solidária. E aqui não há nada de piegas, né? O conceito de solidariedade ele é bem discutido na literatura e eu me dou, né, o direito de trazer a ideia para vocês. Para que este evento hoje aconteça, muitas pessoas trabalharam, muitas pessoas que estão nos bastidores e que nós não estamos enxergando agora, neste momento. Elas existem, elas são importantes. Todas as pessoas da sociedade são importantes. Todas as pessoas, elas contribuem para a produção das coisas, para a produção da sociedade, para a produção dos conhecimentos de alguma maneira. Esta é a raiz, né? Esta é a ideia da solidariedade. Ou seja, quando nós entendemos que todas as pessoas produzem cultura, quando nós entendemos que todas as culturas são importantes, quando nós entendemos que não existe uma prática corporal mais importante ou menos importante. Quando a educação física realiza um trabalho dessa maneira, no nosso entendimento, a educação física está contribuindo para a formação de uma sociedade mais democrática. Quando a educação física persegue o corpo habilidoso, o corpo hábil, o corpo magro, quando a educação física contribui para levar poucos para a competição e a grande maioria permanece na escola, quando a educação física coloca os meninos no maior espaço jogando futebol e as meninas lá no cantinho, no outro horário, ou metade do horário, lá no cantinho, fazendo uma outra coisa, a educação física está reforçando o preconceito, a educação física está legitimando visões que nós queremos abolir da sociedade, visões que nós queremos combater. Então, nós estamos neste momento entendendo que, pelas pesquisas realizadas, pelas práticas realizadas, a educação física cultural, ela dialoga. Não estou dizendo que é a única e exclusiva, mas estou dizendo que ela dialoga com a formação de um sujeito solidário, ela dialoga, né, e ela se compromete com a formação de uma pessoa a favor das diferenças. Ela é uma educação física, no nosso entender, democrática, ela é, no nosso entender, uma educação física democratizante, na medida em que ela cultiva, como diria Paulo Freire, ela cultiva a democracia. Muito obrigado, fico por aqui, fico à disposição, querendo ouvir as questões de vocês, só dando um alerta que, infelizmente, nós não conseguimos ver as perguntas que vocês mandam, né? Então, aquilo que as pessoas vão falando aí no chat, para mim, para a Adriana, é um segredo. E nós vamos saber desses segredos agora, a partir do que a Ana Paula e a Michelle disserem. Muito obrigado pela atenção de vocês. Ai, obrigada, professor Marcos.